Olá a todos, sejam muito bem-vindos e hoje o nosso vídeo é um vídeo complemento do vídeo anterior, onde falamos sobre os reinos de Quimbanda. E hoje vamos falar sobre o inferno como ponto de força na Quimbanda e em outras práticas afro-indígenas brasileiras, como a Umbanda, Macumba Carioca, etc. Quando falamos sobre entidades do inferno dentro da Quimbanda, da Macumba e da Umbanda, é preciso a gente tomar cuidado para não interpretar isso como, de fato, o inferno cristão. No imaginário cristão, o inferno tende a ser um lugar de punição, de castigo eterno e de afastamento do divino. Mas na Quimbanda essa palavra pode assumir outro sentido, não como geografia cristã de punição, mas como linguagem simbólica para falar de experiências extremas da vida. Muitas entidades ditas do inferno não são assim compreendidas porque seriam demônios bíblicos ou seres condenados. Elas são chamadas assim porque lidam com regiões densas da existência humana. Em muitos casos, representam espíritos que conheceram em vida formas concretas do inferno. A fome, a rua, o abandono, a prisão, o racismo, a exploração sexual, o vício, a miséria, a loucura, a exclusão social. Nesse sentido, o inferno não é um lugar para onde a pessoa vai após a morte. O inferno também pode ser uma experiência social em vida. O sociólogo Loic Waquanti, em seus estudos sobre a marginalidade urbana, mostra como alguns grupos são empurrados para zonas de pobreza, de marginalização e de abandono, onde a vida social passa a ser marcada pela insegurança, pela suspeita e pela exclusão. Em Urban Outcast, ele analisa justamente essas formas modernas de marginalidade avançadas em espaços urbanos. Essa ideia ajuda a entender como determinadas entidades de Quimbanda conversam diretamente com pessoas que vivem em situações limites. Elas conhecem o mundo da queda, da perda, do desespero, da venda do próprio corpo, de todo tipo de miséria possível. Eles não falam da dor como teoria, falam como quem conhece aquilo que destrói uma pessoa por dentro e por fora. O sociólogo Erving Goffman, em Estigma, analisa como determinadas pessoas passam a ser socialmente marcadas como desviantes, perigosas, impuras ou inferiores. O estigma não é apenas uma opinião negativa. Ele organiza a forma como a sociedade olha para certos corpos, certas histórias e certas condutas. Goffman mostra como os sujeitos estigmatizados precisam administrar a sua identidade diante de um mundo que os define antes mesmo que eles falem por si. Essa reflexão é muito útil para pensar a demonização de diversas entidades da Quimbanda. Prostitutas, malandros, feiticeiros, mulheres livres, criminosos, bêbados, pessoas violentadas, pessoas que vendiam o próprio corpo, pessoas em situações de rua e figuras associadas ao desvio social foram frequentemente vistas como moralmente inferiores. Quando essas figuras aparecem como entidades espirituais, o olhar moralista tende a repetir o mesmo julgamento. Se foram marginalizadas em vida, também são demonizadas em morte. Mas a Quimbanda faz outro movimento. Ela não nega a dureza dessas histórias, mas não reduz essas entidades ao fracasso, à marginalidade ou ao pecado. Ao contrário, muitas vezes transforma essas experiências em fundamento espiritual. Aquilo que foi tratado como lixo moral, na Quimbanda pode aparecer como sabedoria de sobrevivência. É por isso que entidades ditas do inferno não devem ser vistas automaticamente como entidades malignas ou que têm algum tipo de pacto com demônios. Ela pode ser uma entidade que conhece o mal que o mundo produz, conhece a violência que a sociedade empurra para os corpos pobres, para os corpos negros, para as mulheres libertas, para as mulheres que optaram ter outra religiosidade que não cristã e etc. Aqui também podemos lembrar de Achille Mbembe, quando fala de necropolítica, a forma como certos poderes decidem quais vidas podem ser protegidas e quais vidas vão ser expostas à morte, à pobreza e à violência. Mbembe discute como o mundo moderno produz zonas onde determinados grupos vivem sob ameaça constante, submetidos à desigualdade, militarização, exclusão e terror. Quando pensamos nisso a partir da Quimbanda, o inferno deixa de ser uma ilustração religiosa. Ele passa também a ser uma forma de falar sobre lugares sociais onde a vida foi diminuída, ferida ou quase destruída. Muitas entidades carregam essa memória. Elas não são fortes porque vieram de um paraíso moral. São fortes porque atravessaram regiões onde a vida foi colocada no limite. Também existe o inferno psicológico. Nem todo inferno aparece em forma de pobreza, de violência física ou de abandono social. Às vezes ele se manifesta por dentro. Culpa, trauma, medo, obsessão, vergonha, desejo desenfreado e muitos outros. Também gostaria de deixar um recadinho. Chegou finalmente o meu livro Manual do Culto aos Espíritos Ancestrais de capa dura, tá? Aqui ele capa dura, né? São 400 páginas aqui falando sobre o tratamento das entidades dentro da Umbanda, principalmente. Tem receitas, tem alguns tipos de ebós que vocês podem estar fazendo na própria casa de vocês. É um manual bem legal para quem deseja começar a entender como fazer suas próprias macumbas, como cultuar dentro de casa. E também uma Umbanda Histórica também vai estar à venda, está aqui no link embaixo. Vocês podem clicar, comprar direto comigo, né, onde eu vou enviar para casa de vocês através do Shopee, tá? Então,
Espero que vocês gostem do livro e deixem qualquer tipo de comentário aqui falando sobre o que achou do livro. Judith Butler, ao falar da precariedade e vulnerabilidade, ajuda a pensar como a vida humana é sempre exposta à perda, violência e à dependência do outro. Em Precarious Life, Butler discute justamente como certas vidas são vistas como mais frágeis, mais expostas e menos dignas de tudo. Essa noção de precariedade nos ajuda a entender que Kimbanda lida com vidas feridas, vidas que muitas vezes não encontram acolhimento nos discursos morais religiosos. A entidade do inferno, nesse sentido, não vem reforçar a condenação. Ela vem porque reconhece o território da queda, da perda e da reconstrução. Por isso, quando uma entidade dessas trabalha, ela pode tocar em assuntos difíceis, como, por exemplo, desejo, vingança, sexualidade, raiva, medo, dinheiro, violência, tradição, vício, morte e abandono. Não porque esses temas sejam baixos ou sujos, mas porque fazem parte da vida humana. Uma espiritualidade que só fala de elevação, mas não sabe lidar com as perdas concretas das pessoas, acaba deixando muitas coisas sem resposta. A Kimbanda trabalha justamente nessas zonas onde a vida aperta. Ela não precisa transformar tudo em pureza abstrata. Ela reconhece que há momentos em que uma pessoa precisa de defesa, de corte, coragem e até ataque também. E as entidades ditas do inferno atuam nesse corpo porque conhecem as forças que podem levar uma pessoa ao fundo. Mas há outro ponto importante: os reinos da Kimbanda não podem ser compreendidos apenas como um lugar físico. É comum olharmos para os pontos de força como encruzilhada, cemitério, mata e etc. Esses espaços têm fundamento, é claro. Eles são territórios simbólicos e espirituais. Mas seria limitado pensar que os reinos e os pontos de força seriam espaços geográficos apenas. A encruzilhada não é somente o cruzamento de duas ruas. Ela é também um momento de escolha, da dúvida e da mudança de direção. A estrada não é apenas um caminho físico. É travessia, é deslocamento, é destino. O cemitério não é apenas lugar dos mortos. É memória, fim de ciclo, silêncio e transformação. A Calunga Grande não é apenas o mar. É mistério, origem, retorno e aquilo que existe embaixo da superfície. A rua não é apenas um espaço urbano. É sobrevivência, negociação, risco, circulação e vida popular. Também existem reinos que a gente não vê de forma concreta. O breu da noite, por exemplo, ele não é apenas a ausência de luz. Ele é o campo onde certas formas desaparecem, onde o medo cresce, onde a pessoa encontra aquilo que não consegue encarar durante o dia. A luz da lua também não é somente um fenômeno natural. Ela ilumina parcialmente, cria reflexo, sombra e mistério. A Kimbanda entende que o mundo espiritual não está separado da experiência humana. Os lugares físicos são importantes, mas eles também apontam para estados internos. Uma entidade da rua pode trabalhar não apenas com a rua externa, mas também com a rua que existe dentro de você. Uma entidade da Calunga Grande pode trabalhar não apenas com as águas profundas, mas com aquilo que está afundado em memória. Uma entidade do cemitério pode trabalhar não apenas com os mortos, mas com encerramentos que a pessoa precisa aceitar para continuar vivendo. Por isso, as chamadas entidades do inferno não precisam ser compreendidas como algo maligno. Elas podem ser compreendidas como entidades que dominam problemas difíceis da existência. Elas sabem lidar com o sofrimento, com a queda, com a exclusão, com o desejo, com a violência, com aquilo que a moral dominante tenta esconder. O inferno, nesse contexto, não é condenação eterna. É experiência, é memória, é território de enfrentamento. É o nome dado às zonas onde a vida se torna mais dura. E talvez justamente por isso que essas entidades são tão importantes. Elas não falam para um ser humano idealizado, e sim para um ser humano real. Aquele que erra, aquele que deseja, aquele que cai, aquele que sente raiva, aquele que está na sua beira da insanidade, que sente medo, que sente abandono, que precisa se defender e reconstruir a própria vida mesmo depois de estar quebrado. A Kimbanda não precisa de inferno cristão para explicar suas entidades. Também não precisa limitar os reinos em espaço físico. Ela compreende o inferno como experiência humana extrema e os reinos como os campos visíveis e invisíveis da vida. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, deixa um comentário aqui embaixo falando qual o próximo vídeo que você gostaria de ver. Muito obrigado a todos, até a próxima, tamo junto e tchau.